A paz de Cristo. Seja muito bem-vindo ao canal Arnaldo Balbino. Você já parou para pensar como uma única decisão pode mudar completamente o rumo da história? Uma escolha feita diante de Deus pode revelar o coração humano e definir destinos eternos. No vídeo de hoje, vamos mergulhar em um dos relatos mais impactantes da Bíblia, uma história que atravessa séculos, confirmada pelas Escrituras, iluminada pela arqueologia e que ainda fala conosco hoje. O julgamento de Jesus diante de Pilatos e a escolha entre ele e Barrabás não é apenas um episódio histórico, mas um retrato profundo da condição humana e da graça divina. Jesus havia sido preso após a traição de Judas, levado primeiro às autoridades judaicas e depois ao governador romano Pôncio Pilatos. Pilatos, representante do poder imperial, tinha a função de manter a ordem na Judéia, uma região marcada por tensões políticas e religiosas. Flávio Joséfo, historiador judeu do século I, descreve Pilatos como um homem duro, muitas vezes cruel, mas também pressionado pelas circunstâncias. Durante a Páscoa judaica, Jerusalém ficava repleta de peregrinos, e qualquer agitação poderia se transformar em rebelião. Nesse cenário, existia o costume de libertar um prisioneiro durante a festa, como gesto político de benevolência e tentativa de acalmar os ânimos. Jesus é então colocado diante de Pilatos. Mateus 27 versículos 11 ao 14 relata que ele foi acusado de se declarar rei dos judeus. Marcos 15 versículos 2 ao 5 mostra que Jesus respondeu pouco, e Pilatos se admirava do seu silêncio. Lucas 23 versículo 2 registra acusações políticas em subverter a nação, proibir o pagamento de tributos a César e afirmar ser Cristo, um rei. João 18 versículos 33 ao 37 traz o diálogo profundo entre Jesus e Pilatos sobre um reino que não é deste mundo. Jesus não se defende com violência, não apresenta argumentos políticos, não busca alianças humanas. Ele afirma sua realeza espiritual, mas permanece em silêncio diante das acusações, revelando confiança plena no plano de Deus. Esse silêncio não é fraqueza, mas força espiritual, mostrando que ele não estava ali para salvar a si mesmo, mas para cumprir a missão de salvar a humanidade. Enquanto isso, surge a figura de Barrabás. Mateus capítulo 27 versículo 16 o chama de prisioneiro notório. Marcos capítulo 15 versículo 7 diz que estava preso por rebelião e homicídio. Lucas capítulo 23 versículo 19 confirma em sedição e assassinato. João capítulo 18 versículo 40 o descreve como salteador, um ladrão violento. Barrabás era culpado, condenado pela lei, um homem que havia escolhido a violência como caminho. Jesus, ao contrário, era inocente, sem pecado, justo diante de Deus e dos homens. O contraste é evidente, o justo contra o criminoso, a luz contra as trevas, a santidade contra a culpa. Pilatos, percebendo que Jesus não tinha culpa, tenta libertá-lo. Mateus capítulo 27 versículo 19 relata o sonho da esposa de Pilatos, que o alerta para não se envolver com aquele homem justo. Pilatos lava as mãos diante da multidão, tentando se isentar da responsabilidade. Lucas mostra que Pilatos declara a inocência de Jesus 3 vezes. João registra que Pilatos ainda tenta libertá-lo após o açoite, mas a pressão da multidão é maior. Os líderes religiosos persuadem o povo, como Mateus capítulo 27 versículo 20 descreve. Marcos capítulo 15 versículo 11 enfatiza o clamor popular por Barrabás. Lucas capítulo 23 versículo 18 registra o grito coletivo, "Quem fora com este, solta-nos Barrabás". João capítulo 18 versículos 39 e 40 revela que, mesmo com Pilatos oferecendo libertar Jesus, o povo rejeita o Salvador. A escolha é feita, Barrabás livre, Jesus condenado. A multidão prefere um libertador violento a um rei espiritual. Essa decisão ecoa até hoje, mostrando como o coração humano pode rejeitar a verdade e escolher caminhos de destruição. Barrabás é solto, e Jesus é entregue para ser crucificado. O inocente toma o lugar do culpado. O justo assume a sentença que não lhe pertencia. Cada evangelho acrescenta detalhes únicos. Mateus destaca o sonho da esposa de Pilatos e o gesto de lavar as mãos. Marcos enfatiza a manipulação da multidão pelos líderes religiosos. Lucas mostra Jesus sendo enviado a Herodes Antipas e Pilatos declarando sua inocência 3 vezes.
João traz o diálogo teológico sobre o reino e a famosa pergunta de Pilatos: em que é a verdade? João capítulo 18, versículo 38. Quando unimos esses relatos, temos um quadro completo, rico em detalhes e significado. O sentido teológico é profundo, o inocente é condenado para que o culpado seja livre. Barrabás simboliza a humanidade pecadora, todos nós que merecíamos a condenação. Jesus é o sacrifício substitutivo, tomando nosso lugar. A multidão escolhe a violência em vez da salvação, mas no plano de Deus, essa injustiça se torna redenção. A cruz revela o amor divino que transforma a culpa em perdão. Barrabás foi solto porque Jesus foi condenado. Nós somos libertos porque Cristo tomou sobre si a nossa culpa. Esse episódio não é apenas história, é mensagem viva. Ele nos mostra que muitas vezes o mundo prefere soluções violentas, líderes que prometem poder imediato, em vez de confiar no Salvador que oferece vida eterna. Ele nos lembra que cada escolha diante de Deus tem consequências eternas. Ele nos ensina que a graça é maior que o pecado, que a inocência de Cristo cobre a nossa culpa, e que a cruz é o lugar onde a justiça e a misericórdia se encontram. Hoje, a mesma pergunta ecoa: em quem escolhemos seguir? O que essa história revela sobre nossa fé? Como temos reagido quando Deus nos chama a confiar? Estamos ouvindo a voz de Deus ou repetindo erros do passado, escolhendo Barrabás em vez de Jesus? Se essa mensagem falou com você, deixe seu like, compartilhe e participe nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no canal Arnaldo Balbino. Que Deus te abençoe.